A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: Jesus Cristo, ele pode voltar a qualquer momento? Irmãos, muitos entendem de forma equivocada que a volta de Jesus ela pode se dar a qualquer momento. Por exemplo, daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, 2 anos. Irmãos, essa é uma maneira de pensar muito equivocada, irmãos. Quando nós meditamos na palavra, examinamos ela a fundo, nós vemos, irmãos, que antes de Jesus Cristo retornar, tem que ocorrer uma série de coisas, né? Tem que se cumprir uma série de profecias ainda. Vamos, irmãos, pegar um exemplo para nós começar uma introdução desse vídeo, ali no sermão profético, aonde que Jesus diz mais ou menos assim: após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, né? Os poderes do céu serão abalados, então vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então nota que Jesus ele começa a ensinar que após a aflição daqueles dias, né? Aí vem o abalo, né, do poder do céu, aí depois o povo vai ver Jesus Cristo vindo em nuvem de glória. Então nota que Jesus fala, após a aflição daqueles dias, quer dizer, a volta dele se dará após a aflição daqueles dias. E o que é, irmãos, essa aflição daqueles dias? Quer dizer, é o tempo de grande tribulação. Então, resumindo em outras palavras, o Senhor Jesus está querendo dizer o que ali? Que terminado a aflição dos dias da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, né? Tal. Aí então o povo verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, irmãos, nota que quando nós olhamos ali, nós vemos que precisa se cumprir ali o quê? O tempo da grande tribulação. Então, Jesus Cristo ele não pode voltar a qualquer momento, daqui um dia, 2 dias, daqui um mês, daqui um ano, não. Ele volta após o tempo da grande tribulação. E outra coisa, irmãos, quando nós examinamos o profeta Daniel, o Apocalipse e outros livros, né? Nós vemos, irmãos, que a grande tribulação tem alguém que vem para causar ela. Quem é que causa a grande tribulação? É o anticristo. Em Apocalipse ele é chamado de besta, no profeta Daniel ele é chamado de chifre pequeno. Então, irmãos, nós temos que ver. Nós, conectando essas duas coisas, nós vemos que Jesus Cristo, para ele poder voltar, tem que aparecer o anticristo. O anticristo ele causa uma grande tribulação na terra, certo, irmãos? E após esse tempo, irmãos, aí sim Jesus Cristo retorna. E quando, irmãos, nós vamos pegar mais informação ali em Apocalipse, em Daniel, por exemplo, nós vemos, irmãos, que ele não age sozinho. Ali ele faz uma aliança, né, com 10 nações. Tem 10 nações aliadas a ele que darão poder e autoridade a ele, né? Então, irmãos, o anticristo ali ele vai reinar no império dele com 10 nações ao lado dele. Eles causarão grande tribulação e após esse tempo de grande tribulação, Jesus Cristo retorna. Então, irmãos, nós vemos aqui, né? Tem que aparecer o anticristo, nós temos que ver que tem 10 nações ali aliadas a ele, elas causam grande tribulação. Quer dizer, aqui, irmão, tem muitas coisas para se cumprir, mas eu estou fazendo um resumo dessas coisas, certo, irmãos? Então, irmãos, basicamente, o anticristo ele tem que aparecer, causar grande tribulação. Aí só, irmãos, depois desse tempo, é que Jesus Cristo volta. E, irmãos, nós vamos aqui examinar 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 em diante, porque aqui, irmãos, é um dos textos que deixa mais claro que Jesus Cristo ele só vai voltar, aliás, que antes de Jesus Cristo ele voltar, se cumprir a profecia da volta de Cristo, primeiro, irmãos, vai vir o anticristo e ele vai causar uma grande apostasia na terra, levará o homem a apostatar da fé. Quem não se apostatar, ele vai perseguir, vai matar, vai torturar. Então, irmãos, nós vemos que Jesus Cristo, o cumprimento da profecia da volta de Cristo, ela não se cumpre
sem que surja primeiro o anticristo, sem que surja primeiro o tempo da grande tribulação. Então, irmãos, isso foi uma introdução. Agora nós vamos ler aqui, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 em diante. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Verso 1 em diante. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Em outras palavras, irmão, para resumir, Paulo aqui está ensinando para o povo não supor que a vinda de Jesus estava perto. Pertinho assim demais, né? Poderia acontecer em um dia, um mês, um ano. Muitos tinham essa ideia ali. Então, o apóstolo Paulo aqui ele vai orientar o povo a ter entendimento, né? E não se mover do entendimento deles. Verso 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, quer dizer, não estava perto. Verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, quer dizer, Cristo ele não se manifestaria, ele não voltaria sem que antes acontecesse isso, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Em Apocalipse ele é chamado de besta. Em Daniel ele é chamado de chifre pequeno. E tem tantos outros nomes. É o homem da iniquidade. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer que, em outras palavras, que Jesus Cristo, o cumprimento da profecia da vinda de Cristo, não se daria sem que primeiro viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, desde que o mundo é mundo, o povo se apostata. O povo, quando saiu do Egito, uma parte se apostatou. Na época dos juízes, né, muitos se apostataram, na época dos reis, enfim. Sempre tem apostasia no meio do povo de Deus. Só que essa apostasia aqui que ele está falando, que é o abandono da fé, está falando, irmãos, da apostasia do tempo do fim. Ela tem um causador, é o anticristo que causa ela, porque quem se opor à adoração a ele, a besta, ao falso profeta, a religião dele, as crenças dele, ele vai perseguir e vai matar. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer que a volta de Cristo só se cumpre após vinha a apostasia final e após aparecer o homem do pecado, o anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Quer dizer, Jesus Cristo não retornará e nós não nos reuniremos com eles, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus. Aqui está Deus com D maiúsculo, quer dizer, ele vai se levantar contra o Deus verdadeiro, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. O que se adora? Imagens de escultura, né? Essas figuras que tem aí, né? Que a pessoa adora como fosse um Deus, né? Então, quer dizer, o anticristo ele vai se levantar contra a adoração ao verdadeiro Deus e também contra a adoração a falsos deuses. Quer dizer, o negócio ali vai ser só ele, só a crença dele, só a religião dele, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, com D maiúsculo, Deus verdadeiro, ou se adora, quer dizer, ele vai se levantar tanto contra a adoração do verdadeiro Deus, quanto contra a adoração de falsos deuses, quer dizer, só ele pode ser engrandecido, só o Deus dele, só as crenças dele, você entendeu? E quem, irmãos, não concordar com isso vai ser perseguido e morto. Então, irmãos, isso é apostasia. Apostasia é o abandono da fé, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quer dizer, ele vai se ostentar como um Deus, o anticristo.
Certo, irmãos? Então, irmãos, veja bem que para Jesus Cristo retornar, não é a qualquer hora, não é a qualquer momento. Primeiro tem uma série de coisas para se cumprir. E aqui Paulo resumiu. Tem que vir a apostasia, quer dizer, a, a última rebelião do povo contra Deus, né? E tem que se manifestar o homem do pecado. O homem do pecado é ele que faz o povo apostatar. E aqui, irmão, apostasia é abandono de fé. Tem pessoa falando que aqui fala da partida dos cristãos, fala de arrebatamento secreto. Não, não tem nada a ver. Apostasia é abandono da fé. Muitos vai falar aqui que apostasia aqui fala da partida dos crentes. Não, aqui apostasia é abandono de fé e quem causa ela é o anticristo, irmãos. E tanto é que nós vemos aqui que ele se opõe ao verdadeiro Deus, se opõe a tudo que se adora, querendo dizer, ele vai fazer o povo seguir a crença dele, adorar ele, né? Porque ele vai sustentar como Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, os irmãos entender que isso daqui se fala de apostasia, ele ele não aprendeu uma lição, vamos supor, uma revelação em particular de Cristo, não. Isso daqui, irmãos, que ele escreveu aqui, está baseado no profeta Daniel, em Daniel 11. Então, irmãos, nós vamos fazer uma leitura em Daniel 11 para os irmãos entender que o que o apóstolo Paulo falou aqui é confirmado pelo profeta Daniel. É uma coisa, né, uma revelação, vamos dizer, não era uma novidade, né, que ele recebeu ali. Isso que ele explicou aqui, o profeta Daniel já tinha falado há muito tempo atrás. E os irmãos, quando cata esse contexto do que o profeta não, perdão, o apóstolo Paulo explicou e o que o profeta Daniel explicou, os irmãos vão entender que aqui realmente fala de uma apostasia e que tem essa série de coisas para acontecer para depois desses acontecimentos Jesus Cristo voltar. Então, irmãos, vamos fazer uma leitura aqui com a força de Deus e a guia do Espírito Santo em Daniel, no capítulo 11, verso 36 em diante. Os irmãos vão ver que o que o apóstolo Paulo ensinou está baseado nesse texto. Verso 36. E esse rei, qual rei? Ele está apontando aqui para o anticristo do tempo do fim. E esse rei fará conforme a sua vontade. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Tá? Deus com D minúsculo. Quer dizer, ele se exaltará sobre falsos deuses. E contra o Deus, aqui, um D maiúsculo, dos deuses, quer dizer, e contra o Deus verdadeiro que está acima de todos os deuses, falará coisas incríveis e será próspero. Então veja bem, esse falará coisas incríveis está falando, irmãos, da blasfêmia que a besta proferirá no tempo do fim. A crença do anticristo, né, o que ele ensina, a apostasia que ele vai fazer o homem, muitos homens aderir, isso, irmão, é uma blasfêmia contra Deus. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, quer dizer, sobre todo Deus falso. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, quer dizer, é aquela boca arrogante que ele recebe, né? Ali em 13 de Apocalipse, para blasfemar de Deus e do tabernáculo de Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete. Quer dizer, ele vai causar apostasia na face da terra, ele vai blasfemar o nome de Deus, ele vai ser próspero até um certo ponto, até que a ira se complete. E quando que essa ira se completa? Irmãos, eu falei em outros vídeos. Deus começa derramando sua ira ali nas taças, né? Depois vai ali para o Armagedon e termina no lago de fogo e enxofre. Certo? Até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, quer dizer, ele vai causar tribulação na terra, ele vai levar o povo à apostasia, porém, irmãos, a destruição dele já está determinada, e aquilo que está determinado será feito. Então, irmãos, Jesus Cristo ele não pode voltar sem que essas coisas primeiro se cumpram. E os irmãos notam ali que fala que o homem da iniquidade, né, ele se levantará contra Deus
o Deus verdadeiro e contra tudo aquilo que se adora. E aqui, irmãos, fala que ele se engrandecerá sobre todos os deuses falsos, né? E contra o Deus dos deuses, né? Contra o verdadeiro Deus que está acima de todos esses deuses falsos, ele falará coisas incríveis, quer dizer, terá uma boca blasfema. Então, irmãos, os irmãos notam que ali o apóstolo Paulo está mostrando que ele se engrandecerá sobre o Deus verdadeiro e sobre os deuses falsos. E aqui, irmãos, Daniel está falando a mesma coisa, né? Ele profetizou muito tempo antes, né? Aquilo que o apóstolo Paulo explicou aos Tessalonicenses. Então, irmãos, os irmãos vê que aqui é um contexto de apostasia. Ele se levanta contra falsos deuses, ele se levanta contra o Deus verdadeiro, certo, irmãos? Ele abre a boca em blasfêmia contra Deus, e aqueles irmãos que não acompanhar ele, aquele que não seguir ele, vai ser perseguido e morto. Então, irmãos, o contexto é de apostasia. Não adianta a pessoa forçar a barra, falar ali que a apostasia diz respeito à partida dos crentes, diz respeito a um arrebatamento secreto. O contexto, irmãos, tanto ali que o apóstolo Paulo ensinou aos Tessalonicenses e aqui em Daniel, que é da onde ele tirou aquele ensino, o contexto é de apostasia, verso 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, quer dizer, a falsos deuses, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, irmãos, nota que o apóstolo Paulo está falando ali, que ele se engrandece sobre todos, né? E aqui, irmãos, nós vemos que ele também está se engrandecendo sobre o Deus verdadeiro, né? Abrindo a boca em blasfêmia, e tal que, irmãos, também engrandecendo sobre tanto Deus, o Deus verdadeiro quanto os falsos deuses. Então, os irmãos compreendeu isso daí? Jesus Cristo ele não pode vir a qualquer momento. A volta dele não pode se dar daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, não. Existe uma série de coisas para acontecer. E alguma dessas coisas, irmãos, é exatamente isso. O anticristo ele tem que aparecer, ele vai causar apostasia, né? A apostasia final, ele vai causar o tempo da grande tribulação. E como está escrito ali no sermão profético, Mateus 24, após a aflição daqueles dias, quer dizer, após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, tal, e vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, né, com poder e grande glória. Então, a volta de Cristo é após esses cumprimentos. Então, irmãos, lembra que eu falei também que o anticristo ele vai estar aliado, né, a 10 nações, a 10 reinos, né? Como está ali na 7ª cabeça da besta, né? Aonde fala dos 10 chifres, né? O anjo explica para João, os 10 chifres que viste são 10 reinos, né? Ou reis ou reinos, é a mesma coisa, porque um rei ele domina sobre um reino. Diz ali, são 10 reis, os quais ainda não receberam poder, mas olha o que está falando, mas receberão poder juntamente com a besta, quer dizer, esses 10 reis, eles recebem o poder, não é sem a besta, é juntamente com ela, certo, irmãos? E são eles que causam esse tempo de grande tribulação. Aqui, irmãos, para nós encerrar, né, vamos fazer uma leitura em Daniel capítulo 7. Então, irmãos, para encerrar, né, vamos ler com a força de Deus e guia do Espírito Santo, em Daniel capítulo 7, verso 24 em diante. E quanto às 10 pontas... Perdão, vamos começar do verso 23, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, aponta para o reino da besta, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés, e as fará em pedaço. E quantas 10 pontas? Essas pontas, irmão, diz respeito a chifre. O quarto animal tinha 10 chifres, assim como a 7ª cabeça da besta tem ali os 10 chifres também. E quantas 10? E esses são aqueles reis, né, que estão aliados ao anticristo. E quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis? E depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3, e proferirá as palavras contra o Altíssimo. Olha aqui ele causando
apostasia, e destruirá os santos do Altíssimo, grande tribulação, e cuidará em mudar os tempos e a lei, apostasia de novo. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer, 3 anos e meio de grande tribulação, que é os 42 meses, né? 3 anos e meio, também citado em 13 de Apocalipse. Mas o juízo estabelecer-se-á e tirarão seu domínio, quer dizer, a besta será vencida, para o destruir e desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, reino milenar, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Então os irmãos vê que existe essa série de coisas para acontecer, e quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então, irmãos, o quarto animal é a conexão da sétima cabeça da besta. O quarto animal tem 10 chifres. A sétima cabeça da besta também. E o que significa? São reis, irmãos, que se ajuntarão ao anticristo. E quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, já é o anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Aqui, irmãos, tem essa informação que ele abate a 3. Nós vemos ali em Apocalipse que aqueles 10 reis, né, concordem dar o poder e a autoridade à besta. Não é que há contradição. Provavelmente aqui, irmãos, o que acontece é que 3 deles talvez vão se opor. E ele vai ter que, como assim, dar um castigo neles, vai ter que derrubar eles, né, para eles aceitar o domínio dele. Mas aqui, irmãos, são 10 reis, né? E depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. E proferirá as palavras contra o Altíssimo. Lá em 13 de Apocalipse fala que ele abre a boca em blasfêmia contra Deus. E destruirá os santos do Altíssimo. Isso ocorre quando? Na época da grande tribulação. O povo é perseguido, é morto, né, torturado. E cuidará em mudar os tempos e a lei, quer dizer, apostasia. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, tempos no plural, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, quer dizer, dá 3 anos e meio. Então, irmãos, lá em Apocalipse, a besta abre a boca em blasfêmia contra Deus, ela está junta com 10 chifres, né, com os 10 reinos, né, e eles perseguem o povo santo por 42 meses, que dá 3 anos e meio. Então os irmãos vê uma série de coisas para acontecer. Tem que aparecer os 10 reis, eles têm que se aliar ao anticristo, eles têm, irmãos, que proferir palavra contra o Altíssimo, né? Quer dizer, a doutrina, o ensino deles é algo blasfemo, quer dizer, já leva o povo ao quê? Apostasia. Destruirá os santos do Altíssimo, quer dizer, o tempo da grande tribulação, cuidará em mudar os tempos e a lei, apostasia de novo, serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, aos 3 anos e meio de grande tribulação. Então, irmãos, Jesus Cristo ele não pode voltar a qualquer hora, não pode ser daqui 1 mês, 1 ano. Primeiro, irmãos, tem que se cumprir todas essas coisas. Verso 26, mas o juízo estabelecer-se-á, e tirarão o seu domínio. Só que, irmãos, o domínio é tirado por quem? Por Jesus Cristo, certo? Mas antes dele retornar e tirar o domínio da besta, tem que se cumprir essas coisas. Aparecer os 10 reis, se aliar à besta, né, ao anticristo, né? Eles impor a doutrina, o ensinamento, o mandamento ali do falso Deus deles, né? Perseguir, né? Causar grande tribulação em cima daqueles que não se curvar, irmãos, perante a adoração do Deus falso deles. Então, irmãos, tem que se cumprir tudo isso. E depois de cumprir isso, verso 26, mas o juízo estabelecer-se-á, e tirarão o seu domínio. Esse domínio é tirado quando? Quando Jesus Cristo volta, e depois, lá no Armagedon, vence a besta o falso profeta. Mas o juízo estabelecer-se-á, e lhes tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo.
e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Então, irmãos, tá aí, não é difícil entender. Eu, no começo, né, no começo da minha fé, né, a gente tinha pouco entendimento, eu imaginava que Jesus a volta dele poderia ser a qualquer momento, né? Mas conforme o tempo, né, irmãos, examinando mais as escrituras, aprendendo, né, a gente chegou a esse conhecimento que tem uma série de coisas a aprender. Talvez por irmão que está vendo esse vídeo, né, não seja novidade. O irmão talvez já tenha, né, alguns irmãos já tenham esse entendimento. Mas muitos irmãos que são novos na fé ou que têm pouco entendimento da palavra ainda, esse vídeo acredito que seja essencial, né, irmãos? Porque assim, um dia também, quando eu era novo na fé, eu achava que a volta de Cristo poderia ser a qualquer momento, mas hoje eu vejo, irmão, a gente entende pela palavra que existe uma série de coisas, né, irmãos, para se cumprir, né? Tanto é que o apóstolo Paulo ensina ali, né, que isso não será assim, quer dizer, a vinda de Jesus Cristo é a nossa reunião com ele. Não será assim sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, né? Os irmãos pré-tribulacionistas têm uma mania de falar, os pós-tribulacionistas estão esperando o anticristo, nós está esperando Cristo. Irmãos, é uma coisa sem pé nem cabeça o que esse povo fala. Ninguém está esperando o anticristo para abraçar a fé dele, para abraçar a crença dele. Nós sabemos, irmão, que primeiro tem que aparecer ele. Se nós estiver nesse tempo, irmão, nós vamos ter que encarar isso, né? E tá firme com Deus para vencer ele. Ninguém está esperando ele aparecer para abraçar, não. Quem vai acabar abraçando ele, irmãos, é muitos que estão iludidos, né? Muitos estão iludidos aí com falsas esperanças que a igreja não vai passar por esse tempo. Muitos estão nessa ilusão, nós não vamos passar por esse tempo, a igreja vai ser tirada. Aí, irmãos, começa a abrir selo, começa a vir guerra, fome, morte, começa a vir perseguição. E muitos irmãos que acreditou que não ia passar por isso, a hora que vê, infelizmente, irmãos, não são todos. Acredito que aquele que for sincero, Deus guarda. Deus, mesmo na última hora, Deus dá força. Mas muitos irmãos que achou que ia ter vida fácil, né? Eles sim vão acabar se apostatando, né? Então eles têm essa brincadeira aí, nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Ninguém, irmãos, está aguardando, eu falei, ninguém está aguardando o anticristo aí para abraçar a fé dele, não. Pelo contrário, para rejeitar e pela graça e misericórdia de Deus vencer esse tempo, né? Se a gente, assim, a gente não sabe, né, quando isso vai acontecer, pode ser que não estejamos mais aqui, né? Pode ser que nós partiremos primeiro, mas nós não sabemos o tempo, né? Quem sabe é só Deus, né? Se nós estivermos vivos, né, temos que estar firme com o Senhor, né, irmãos? Mas tá aí, né? O propósito do vídeo era esse, mostrar que para se cumprir a profecia da volta de Cristo, antes tem que se cumprir tudo isso, irmãos. Tem que aparecer o anticristo, aqueles 10 reis se unir a ele, eles vão levar o homem, né, o ser humano a se apostatar do verdadeiro Deus, ele se engrandecerá sobre tudo, né? Vai causar tribulação na terra, né? E como está escrito no sermão profético, após a aflição daqueles dias, né? Aí sim, passado aqueles dias de aflição, aqueles dias de tribulação, né? O sol escurece, a lua não dá a sua claridade, né? Os poderes do céu é abalado, e depois de tudo isso, Jesus Cristo ele volta, né? Para buscar o teu povo, reunir os seus escolhidos, né? Vim vencer a besta, o falso profeta, e inaugurar o seu reino, né? Então, irmãos, tem essa série de coisas para se cumprir. Eu espero, irmãos, que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos. Compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé. Irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.